Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, talvez eu não esteja nem usando aqui o fone, eu acho que ele não entrou e eu vou tirar para que eu não me iluda de que essa porcaria aqui tá funcionando, que a bateria dele tá cada vez pior. Esse negócio foi feito para estragar rápido. Olá, 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 acho que deu uma... Não sei se você... O negócio conectou aqui. Quando eu tava querendo tirar o negócio, ele conectou. Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Continua funcionando com o fone? Ótimo. Bom, como eu ia dizendo, sejam todos bem-vindos para esta que talvez seja a última live do ano, né? Nós estamos aí tentando encaixar no nosso planejamento alguma live surpresa aí para vocês. Na verdade não é tão surpresa assim, mas é uma live que tem sido muito requisitada. Isso vai depender de um ajuste de horários e talvez não aconteça, então essa é a potencial última live do ano, tá? E nessa live, já que vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, não quero perder muito tempo, né? Porque nós temos um tema extenso para falar hoje, que talvez renda mais do que aquilo que eu imagino, como sempre acontece por aqui, né? Vou controlar aqui o tempo de alguma forma. Os mais observadores, as seguidoras mais atentas que estão aqui há mais tempo, talvez, observaram que sim, estou de óculos novo. Um ano novo, óculos novo, né? Mentira, na verdade eu comecei a ficar com mais dor de cabeça e percebi que já tinham 3 anos que eu não trocava meu óculos e que eram 3 anos em que eu não estava reavaliando meu grau, né? Então eu fui lá na minha oftalmologista, doutora Justina, aqui no Rio de Janeiro, que eu recomendo para todos vocês, inclusive, quem quiser depois me pede que eu dou o contato, que me reavaliou e de fato meu grau tinha aumentado pouca coisa, mas o suficiente para me causar mais dor de cabeça ao longo do dia, né? Bom, eu de fato, Maria, estou muito estiloso, como sempre. Bom, agradeço a todos pelos elogios, mas vamos ao que interessa, né? Que é, de fato, conversarmos sobre como, né, levarmos o ano de 2021 mais próxima de você mesma, minha querida telespectadora que me ouve, né, neste momento. A gente tem muita gente nova chegando aqui, realmente nossa página teve aí um boom, né, depois que a Sam e o Ítalo começaram a divulgar esse trabalho, e eu fiquei muito agradecido, né, de fato, por saber que esse trabalho tem sido cada vez mais notado por todas essas pessoas que estão aí investindo em amadurecimento, né, investindo em uma melhora de vida de uma maneira geral. Porque aqui, de fato, a gente fala de saúde da mulher de uma maneira um pouquinho diferente, né? De uma maneira um pouquinho mais profunda, na grande maioria das vezes. Não por acaso, nós falamos de síndrome dos ovários policísticos, nós falamos de TPM, nós falamos de endometriose, mas também nós falamos de relacionamento, nós falamos de sexualidade, nós falamos de vida conjugal, nós falamos de espiritualidade. Eu vou marcar aqui para vocês o tema da live, tá? Tema: 2021 mais próxima de si mesma. Pronto. Vou botar aqui e vou fixar esse comentário, tá? Pronto. Para vocês que ficam um pouco incomodados com os comentários na página, se vocês clicarem em cima dessa barrinha de comentários aqui, dessa cascata de comentários, ela se reduz para um só embaixo e não fica atrapalhando o vídeo, né? Tem gente que gosta de perguntar, tem gente que gosta de se expressar, tem gente que gosta de dividir experiências, e aqui é o momento certo para isso. Então eu não gosto de tirar os comentários de fato, a não ser quando começa a palhaçada, bate boca aqui, né? Baixaria, aí eu tiro, tá? Mas enquanto o negócio estiver aqui no nível direito, a gente continua com a participação de todas vocês e alguns homens perdidos ou que tentam ficar escondidos aqui porque tem vergonha de perguntar, mas estão de butuca, prestando atenção e tentando aproveitar alguma coisa para finalmente entender essa mulher de fases que está aí na sua casinha com você,
Bom, muita gente aqui, é impressionante, né? Eu abro caixinha de pergunta, eu entro nas lives, todo mundo pergunta que raio de sabonete é esse com óleo de coco. Tem um destaque só sobre isso, gente, lá no Instagram, tá? Tem destaque só sobre isso. Então, entra lá depois de terminar a live para entender o que é o raio do óleo de coco, o raio do sabonete, tá bom? Então, vamos lá. O que nós estamos conversando aqui hoje, né? Nós estamos conversando aqui sobre essa perspectiva justamente dessa movimentação que teve em torno da página, que cresceu absurdamente com a participação de vocês. Nós estamos cada vez mais nos aprofundando nos assuntos e conversando não só sobre saúde ginecológica, sobre saúde da mulher do ponto de vista do corpo, mas também da alma, né? O bem-estar da nossa existência de uma maneira geral. Então, essa live de hoje é uma oportunidade de fazer com que todas essas mulheres, todas essas famílias, todos esses casais, né, incluindo esses homens que agora participam da página cada vez mais, que a gente possa se encontrar num ponto comum que vai nos orientar para aquilo que nós vamos fazer aqui nesta página no ano de 2021, que já está cheio de planos para vocês, vocês não perdem por esperar. Já nos primeiros meses de 2021, nós teremos aqui um grande acontecimento nessa página, isso eu posso te garantir. E que será um divisor de águas para muitas mulheres e muitos casais dessa página. É óbvio que aquilo que acontece aqui não começa, não tiro da cabeça de uma hora para outra, né? Ao longo desse ano nós construímos um caminho, nós passamos por um monte de coisas que talvez quem chegou agora, né, nessa grande leva que chegou por último agora aqui no final do ano, nós já tínhamos passado o nosso ciclo do desafio Sexo Sem Sofrência, nós já tínhamos passado pelos nossos desafios, né, dos métodos naturais 2 vezes, né, o de sexualidade, né, a nossa turma de sexualidade já tinha sido aberta 2 vezes e encerrado. Então, a gente conseguiu, né, para atender a demanda dessa galera, repaginar o nosso conteúdo todo sobre métodos naturais e autoconhecimento e dispor, né, tudo isso num conteúdo condensado ali na forma do tudo que você precisa para ser feliz com o seu ciclo. Essa live é uma oportunidade de colocar todo mundo aqui no mesmo patamar para que a gente possa caminhar daqui para frente já olhando na mesma direção. Tem muita gente perdida aqui, eu comecei a perceber isso nas caixinhas de perguntas. Reparem que eu não coloquei caixinha de perguntas essa semana por 2 motivos. Eu estive muito atarefado com algumas outras coisas e eu também sabia que tudo aquilo que tem sido perguntado de mais elementar nas caixinhas eu quis trazer aqui hoje nesta live. Qual é o grande problema hoje da maioria das mulheres que nos acompanham aqui e da maioria das mulheres que eu vejo ao meu redor de uma maneira geral? Nós temos um grande problema crônico na nossa sociedade, que não é no Brasil, não é no Rio de Janeiro, é no mundo. Um problema crônico em que as mulheres foram verdadeiramente violentadas naquilo que é mais profundo da experimentação da sua feminilidade, no que se refere especificamente à sua natureza, né? Existe uma riqueza inerente à feminilidade, inerente ao ser feminino, que está totalmente atrelado à sua natureza, ao seu funcionamento. Então, a exuberância da existência feminina revela algumas coisas para nós que, de forma transcendente, podem nos aproximar daquilo que é o ser por excelência, que é Deus, e tudo aquilo que ele representa. E nesse momento eu quero fazer um apelo a você que talvez não tenha uma religiosidade, né, mas que tem uma certa espiritualidade. Então, eu quero que você entenda que nós estamos falando de religião como um conjunto de práticas específicas de uma determinada religião, por assim dizer, né? Mas, independente da tua religião, independente da tua visão religiosa, você, com certeza, para estar nessa página aqui até agora, você nutre dentro de ti algum entendimento de que você é um ser espiritual e que você tem uma existência que ultrapassa essa carne, esse osso que você tem aí. Seja mais carne ou mais osso, né? Todos nós temos uma existência que transborda disso e que nos leva para um outro lugar, certo? E que muitos incômodos e muitas questões que você traz de saúde na tua vida não estão necessariamente atreladas
a sintomas que você tem no teu corpo. Perceba isso no seu dia a dia. Né? Vocês homens aqui e mulheres, né? Isso não é exclusivo das mulheres. Apesar de elas estarem de maneira mais intimamente ligada no corpo, terem de maneira mais intimamente ligada o corpo e a alma. Como que os seus corpos traduzissem de maneira mais intensa, mais evidente aquilo que a sua alma sente. Né? Isso fica meio subjetivo, difícil de compreender quando nós estamos falando dos problemas de saúde da mulher, mas quando a gente traz isso para a prática, a gente consegue observar de maneira mais fácil de entender. Né? Então eu vou dar um exemplo simples aqui. Então, quando a gente fala de transtornos da libido feminina, né? Quando a gente fala de questões conjugais, afetivas, de questões relacionadas à sexualidade, né? A gente consegue perceber, por exemplo, que na grande maioria das vezes, essa mulher não vai conseguir chegar ao tratamento adequado fazendo dosagens hormonais ou prescrevendo um remédio, né? Que de fato vai trazer a sua libido de volta. Então a gente consegue perceber que existe ali, naquela mulher que está diante de mim no consultório, por exemplo, alguma coisa, além do funcionamento daquela máquina, como se fosse um ânimo que estivesse faltando no seu aspecto sexual, para que ela possa restabelecer um bem-estar neste sentido. Possa voltar a ter prazer, possa voltar a se sentir bem. E isso está fora desse campo meramente biológico, mas está no campo existencial. É um problema conjugal com seu marido, um problema naquela admiração que existia e não existe mais. Né? Então, é evidente, né, por assim dizer, que se nós estamos falando de saúde, de bem-estar, de uma realização pessoal, nós não estamos falando simplesmente de um coração batendo, de um pulmão funcionando e oxigenando o sangue, de um útero que está menstruando normalmente. Nós estamos falando de uma pessoa, né, cuja sensação de bem-estar vai estar necessariamente vinculada a uma saúde do corpo e da alma, de fato. E que, portanto, a gente precisa olhar para essa nossa existência de uma maneira mais ampla, para que a gente possa, de fato, buscar aquilo que realmente nos fará bem. Em outras palavras, a gente precisa entender que existe, para além de uma questão da saúde do corpo, uma saúde da alma, que vai se alimentar de buscar um sentido na vida. E que isso passa necessariamente pela responsabilidade daquele médico que está ali diante da paciente, muitas vezes. Né? E que muitas vezes você sabe, você que me ouve agora, você sabe que eu estou falando a mesma língua que você. E que muitas vezes você sai aliviado da consulta do médico quando você consegue simplesmente dialogar com ele, ainda que você não saia de lá com um remédio prescrito para você tomar. Então nós estamos aí conversando sobre algumas coisas que são referentes a comportamento, a visão de vida. Muitas vezes o que vai te faltar é ter esse entendimento e encontrar esse sentido na tua vida maior. Né? E esse sentido da vida e essa sensação de bem-estar, ela vai estar na grande maioria das vezes associada a aquilo que, de alguma forma, nas Sagradas Escrituras, para nós que somos cristãos, né? Que eu acredito que seja a maioria aqui, esse encontro de sentido na vida, ele está atrelado ao entendimento, né, e à busca daquilo que não passará, como Cristo diz. Né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Se nós pudéssemos traduzir isso para a prática, a gente vai entender que existem certas coisas que são prazeres mais sensíveis da vida, né? Que de certa forma nos fazem sentir bem, por assim dizer, são coisas mais imediatas, né? Então, se você sai com os amigos para beber no final de semana, isso é legal, né? Se você se alimenta de um prato gostoso, isso é legal. Se você faz uma viagem bonita, divertida, isso é legal. Mas são coisas que não preenchem a tua vida de certa forma de significado. São coisas que se dissipam na tua história e que não te alimentam de fato, né? E que
é aquele tipo de coisa que não te orienta para a eternidade. São coisas boas que você pode ter na sua vida, mas não te sustentarão enquanto pessoa. E se você alimenta a tua existência única e exclusivamente nesse terreno frágil das sensações, dos pequenos prazeres, você construirá uma existência de fato mais frágil, menos consistente, você estará vulnerável cada vez que a dificuldade vier. Certo? Mas por que esse ginecologista está falando disso se o tema dessa live é viver um 2021 mais próximo de mim mesma? Né? Ora, se eu estou falando sobre viver 2021 mais próxima de você mesma, eu estou falando sobre primeiro entender quem você é, para que segundo, você consiga chegar mais próxima daquilo que você é de fato. Porque a pior coisa que pode ter para um homem ou para uma mulher é quando ele ou ela se olham no espelho e não se reconhecem. Aí está aquela sensação de insatisfação, que não é aquela insatisfação passageira de ter comido algo estragado ou de ter se frustrado na sua viagem, que é algo que dá e passa, né? Eu estou falando daquela sensação de frustração, de insatisfação mais profunda, daquelas pessoas que sentem que a sua existência não faz sentido, daquelas pessoas, né, como aquela famosa história da enfermeira que conversou com pacientes terminais no fim da vida. O Ítalo Marcilli já citou muito isso, né? Essa é uma história clássica de um livro que uma enfermeira escreveu. Ela fazia cuidados paliativos no CTI e ela conversava com os pacientes que estavam próximos de morrer do que eles se arrependiam. E a resposta mais prevalente era: me arrependo de não ter sido quem eu deveria ser. Então, quando nós estamos falando de saúde, de fato, de viver bem, né, de se sentir bem, nós estamos falando de corresponder àquele ser que nós somos chamados a ser. E isso dependerá necessariamente de buscar as coisas buscar uma vida alimentada por aquilo que não passará, né? Buscando aqueles bens mais superiores, aquilo que não se dissipa com o tempo. E, em geral, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma vida com um discernimento, né? Um entendimento moral, né? Uma vida guiada pela moral. O que é essa moral? É aquilo que te dá o limite, né? Do que é bom, do que é ruim. É aquilo que vai te impulsionar cada vez mais a querer viver próximo da verdade, né? E para que a gente consiga viver próximo do campo da verdade, daquilo que existe enquanto uma natureza, aquilo que existe enquanto uma lei que não pode ser mudada, aquilo que é o que é, nós precisamos nos aproximar também de uma vida espiritualmente bem vivida. Porque se nós queremos nos aproximar dessa vida de verdade, entendendo a vida como ela é, entendendo tudo aquilo que é o que é, de fato, independente da nossa vontade, independente da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, nós temos que nos aproximar daquilo que é por excelência. E olha que bonito é, né, a profundeza de quem estuda as Sagradas Escrituras, né, especialmente no cristianismo e no catolicismo particularmente. Vou puxar a sardinha para minha brasa. A beleza, entendam a beleza que é esse estudo das Sagradas Escrituras para além de uma visão puramente religiosa, mas de uma experiência de fato quase que filosófica, né, por assim dizer. De que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, e vemos o diálogo de Moisés com o próprio Deus, em que ele questiona, né, como eu vou identificar você diante do meu povo? E ele fala, né, para Moisés, se você, quando eles perguntarem, alguma coisa assim, eu não lembro obviamente o discurso todo ao pé da letra, né, mas a moral dessa conversa é basicamente essa, né, a linha dessa conversa é basicamente essa. Se eles perguntarem quem eu sou, diga que eu sou. Então, quando Deus se identifica como eu sou, né, é para que a gente possa entender de fato que quando nós nos aproximamos dessa realidade espiritual, nós estamos nos aproximando dessa realidade de entender as coisas como elas são, por nos aproximarmos daquele que é por excelência. Ele é e pronto, e basta a si mesmo, né? E essa aproximação, né, de uma vida buscando as virtudes, buscando aquilo que é bom, é aquilo que nos credencia para nos aproximarmos dessa verdade.
É aquilo que nos impulsiona, de certa forma, a querer aquilo que é bom de fato para a nossa vida. E quem nos dá esse discernimento é a verdade. É a verdade. Né? E a verdade existe por si só. Independente do que o Felipe pense, que a Érica pense, que a Caroline pense, né? Que a Vanessa pense, a verdade existe enquanto verdade e ponto final. E assim é a natureza das coisas. Parece que eu estou dando uma volta totalmente viajante sobre saúde da mulher, sobre estar mais próxima de si mesma em 2021, mas, ora, o que nós estamos falando aqui quando nós estamos falando de um bem-estar feminino, senão o pleno entendimento daquilo que é ser feminino e tudo aquilo que a feminilidade significa na sua natureza, no seu comportamento, né? Então, veja bem, se a experiência do ser feminino traz na sua natureza algumas coisas que funcionam da maneira como funcionam, querendo você ou não, aquilo ali está te dizendo alguma coisa. Aquilo ali está te dizendo alguma coisa. Então, a gente não pode entender que uma vida, a defesa de uma saúde ginecológica mais natural, pelos métodos naturais, longe de uma vida de uso de anticoncepcionais, né, de contraceptivos artificiais, essa vida por uma ginecologia mais natural não é uma coisa de Hare Krishna, de gente, né, que quer viver no meio do mato, enterrar a menstruação, fazer absorvente de alho e molho a campanha na perereca para melhorar as coisas. Não é disso que eu estou falando aqui. Quando eu estou falando de uma ginecologia mais natural e que busca entender os problemas mais profundamente e tratá-los da maneira adequada, é justamente esse entendimento da natureza feminina, o entendimento da beleza que o ser feminino tem e tudo que ele pode representar. E quando eu defendo os métodos naturais e rechaço totalmente o uso desses hormônios artificiais e esses tratamentos artificiais para a maioria das doenças ginecológicas, eu estou, na verdade, defendendo que a mulher seja aquilo para a qual ela foi criada. Então, eu não sou a favor dessas palhaçadas, entendeu? Dessas maluquices que a gente vai aí, igual eu fui passar o Natal e o Ano Novo do ano passado em Itaúnas, né? Que é uma cidade lá no Espírito Santo. Deus quis que essa viagem acontecesse, porque a gente estava indo para um lugar totalmente diferente, a coisa desandou totalmente e a gente foi parar lá nesse lugar. Itaúnas é um lugar muito bonito, de fato, muito legal, mas é como se fosse Visconde de Mauá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. É uma cidade que tem dunas, que você atravessa as dunas para chegar na praia, uma cidadezinha bem simples e tal, bem aconchegante, tem lugares gostosos para comer. Quem é do Espírito Santo sabe, né? Mas sabe a fama, né? Que lá a galera vê gnomo, a galera vê duende, aí tinha lá um terreno, a gente atravessava para chegar no nosso hotel, a gente passava, né, entre a pracinha principal que tem lá e a pousada onde a gente estava, a gente passava por um terreno que tinha uma galera lá que se reunia para enterrar a menstruação, ficar saudando a lua. Isso é uma palhaçada sem fim, uma alienação, uma idiotice, né? Que não traz nada, que não subjetividade para a vida e esoterismo, umas coisas sem pé nem cabeça e que acabam te distanciando mais da tua realidade feminina, né? Tem gente que hoje em dia gosta de passar sangue de menstruação na cara e chama isso de ginecologia natural, inventa aquelas palhaçadas de botar um banquinho furado embaixo, né? E você senta naquele banquinho furado, bota uns negócios para ferver ali embaixo daquele banco, ficar baforando a perereca com umas coisas lá que diz que é ginecologia natural. Isso não é o tipo de ginecologia natural que eu estou falando aqui, obviamente, né? Eu não estou falando dessa ginecologia natural de quem vê gnomo, né? De quem quer passar coisa de sangue na cara, achando que isso é bonito. Isso é uma idiotice sem fim, né? O que eu estou falando aqui é do entendimento e da aproximação da mulher da sua natureza, entendendo a beleza e a exuberância do ser feminino a partir de tudo aquilo que o seu corpo, né, pode transcender para te levar mais próximo dessa verdade e te fazer, de fato, sentir bem consigo mesmo. E do que eu estou falando, de fato? Eu estou falando que vocês, mulheres, foram
as grandes vítimas dessas ideologias do nosso último século, por assim dizer. Então, quando a gente olha para a revolução sexual, quando a gente olha para o movimento feminista, vocês é que tiveram esse lugar e essa existência de vocês mais pervertida, né? A imagem masculina se enfraqueceu em vários aspectos, de fato, mas quem mais se enfraqueceu foi a mulher. Porque nessa articulação, nessa engenharia social, é sério, Maria, que o povo faz isso e chama isso de ginecologia natural, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui de método natural, né? Ou de aproximação consigo mesmo. Tem gente que faz isso mesmo. Isso é uma loucura. Então, como eu dizia, né, vocês foram as maiores vítimas dessa articulação, dessa engenharia social, né? Para que vocês, de alguma forma, se sentissem mais realizadas por estarem na posição do outro. E o outro a ser admirado era esse lugar de domínio que aparentemente o homem tinha. Isso já parte de uma visão totalmente distorcida, né? De que o homem, por estar na maioria dos lugares de descobertas científicas, de produção cultural, de produção financeira, né? Por assim dizer, de produção intelectual, que o homem, por estar classicamente ocupando mais essas cadeiras, de que ele tinha de fato a posição privilegiada na sociedade, que a mulher era um segundo sexo. Na verdade, a gente sabe que a grande inspiração para os grandes movimentos na sociedade, elas foram realizadas em boa parte por mulheres, que talvez tenham atuado nos bastidores durante muito tempo, mas não por isso elas eram menos importantes. Uma função maternal e uma função de esposa, né? Ela é decisiva na dinâmica de qualquer família e ela é decisiva na formação do caráter e dos ideais de qualquer um desses homens que tenham aparecido, né? De maneira mais notória no curso da história, nas grandes guerras, nas grandes produções culturais, nas grandes produções artísticas, né? Quem foi a grande inspiração do homem durante a maior parte do tempo de produção cultural da nossa história, da nossa civilização, né? Foi Deus e foi a mulher. Então, quando você olha, até porque, né, dentro desta natureza feminina, há, de fato, uma capacidade da mulher de inspirar mais do que o homem. E na sua postura mais submissa e receptiva, né, por assim dizer, ela ser mais capaz de direcionar as pessoas para o alto. Por que eu digo isso? Porque a mulher, na sua existência, na sua natureza, na sua própria fertilidade, ela revela a maneira como Deus funciona. A maneira generosa como Deus aparece para nós. E todas as vezes que a mulher se aproxima de si mesma, ela se torna inspiração, não para si, mas para Deus. E isso dá o tom de uma sociedade como um todo. Né? Isso dá o tom da sociedade como um todo. Portanto, se você quer legalizar o aborto, se você quer estabelecer uma cultura de morte na sociedade, se você quer estabelecer uma depravação sexual, por exemplo, você não pode atacar o homem. Porque o homem é muito fácil dele ser bestializado. Mas todas as vezes que ele olha para uma mulher que o chama para a realidade, ele é capaz de se mobilizar e voltar para onde ele era. Para aquele lugar de onde ele veio. Agora, se você desfigura a posição da mulher, você para de inspirar o homem, sem mexer com ele. Então, a partir do momento que você vulgariza a mulher na sociedade, o homem se torna um animal nocivo. Vocês devem ter percebido isso na nossa realidade hoje em dia, né? Então, se antigamente o que se tinha como uma postura recatada e admirável da mulher, não que nunca existiu machismo, não que nunca tenha existido preconceitos, né, contra a mulher. E isso existiu aos montes e vai existir a vida toda, porque tem gente sem vergonha, tem gente cretina em qualquer lugar do mundo. Né? Então dizer que o preconceito não existe, seja ele racial, sexual ou como vocês quiserem dizer, é óbvio que existe, né? Porque o preconceito ele deriva da canalice de quem está ali exercendo ele. Ele não depende de uma posição que alguém ocupe, né? Seja contra o homem, contra a mulher, contra o negro, contra o branco, contra o pobre, contra o rico, enfim. Mas a questão é que, independente desse preconceito, de todos esses problemas relacionados ao machismo, que obviamente sempre existiu,
havia ali, né, um entendimento mínimo sobre o que era a beleza e a riqueza do ser feminino. A própria fertilidade feminina, ela é um sinal claro da presença misteriosa de Deus, né? A própria imagem da mulher atrelada ao véu é um grande sinal para toda a humanidade de que aquilo que realmente tem valor está escondido. É no silêncio de um ventre materno que se gera uma vida, por exemplo. E por isso a fertilidade, né? Por isso a natureza feminina, que já foi tão admirada, hoje em dia ela é tão demonizada. Percebam que antigamente, né, essa fertilidade feminina ela era muito, muito, muito bem caracterizada, né, e preservada, principalmente na vida religiosa. Porque, ora, tanto o nosso maior exemplo de um ser humano, puramente humano, que existiu foi uma mulher, né, quanto na cultura, na civilização cristã ocidental, né, e o maior exemplo de ser humano que nós temos é Maria, né, e o mais admirado e mais citado, o nome mais comum que talvez vocês encontrem em todas as esquinas por aí é o nome de Maria, né, por tudo que ela representou, pelo poder que ela teve de mudar o curso da história, pela sua receptividade e por uma submissão que não foi em nada passiva, pelo contrário, Maria foi ativamente disposta de si para os planos de Deus, e ali nos veio a salvação para o mundo inteiro. E isso não tem nada de passivo, isso não tem nada de empobrecedor, né? Isso não fez de Maria um segundo sexo, isso fez de Maria, na verdade, um exemplo para toda a humanidade, de que aquilo que é o mais importante e maior, em geral, está escondido dos olhos dos homens. E aqueles que se encantam pelos grandes feitos humanos e por tudo aquilo que pode ser conquistado, que pode ser comprado, que pode ser contado, tudo isso se esvai, né? E no final, só aquilo que não passa é que nos importa. Então a mulher é um símbolo, naturalmente, né, que guia toda a humanidade para aquilo que realmente importa. Porque na sua fertilidade ela é mistério. Na sua afetividade, ela é mistério, né? Na sua afetividade, a mulher é extremamente mais misteriosa do que o homem. É fácil você desvendar aquilo que um homem quer. No seu comportamento, o homem age quase que feito um bicho, né? Quando ele quer alguma gracinha com a mulher, ele se enfeita feito um pavão e fica querendo aparecer o tempo todo. Enquanto que a mulher, muitas vezes, quando ela está interessada, ela em geral se fecha mais e dá pouquíssimos e raros sinais, mas sinais bem precisos de que ela está interessada, né? Então, esse comportamento feminino, em geral, sob um véu, né? Esse comportamento feminino que diminui essa sua exuberância em função de mostrar aquilo que realmente importa, essa conexão maior entre corpo e alma da mulher, né, que a deixa mais próxima de Deus e ao mesmo tempo a deixa mais vulnerável, isso é próprio da mulher. A mulher é mais emotiva, de fato. E isso não é uma fraqueza. Entenda, né? Quando a gente diz que a mulher é mais frágil emocionalmente, a gente de certa forma está querendo dizer que ela se deixa afetar mais pela sua afetividade. Sim, mas isso pode ser bom se for bem direcionado. Isso pode ser mais bem direcionado para uma vida espiritual mais intensa. Não por acaso, nós temos na história da igreja exemplos de mulheres santas que foram grandes místicas, né? Nós temos Santa Idelgarda, nós temos Santa Teresa d'Ávila, né, que discorre sobre as moradas do castelo interior. Isso é uma experimentação profunda, né, desse processo de amadurecimento da nossa alma, de amadurecimento da nossa existência e de uma aproximação com Deus. Então perceba que mulheres como ela, como Santa Teresa d'Ávila, conseguiram direcionar a sua percepção de Deus para
desvendar o comportamento da alma humana. E esse foi um total privilégio feminino. De uma mulher que soube entender quem ela era, se aproximou daquilo que ela era, que no final das contas é Deus, e por esta aproximação íntima, conseguiu viver misticamente essa experiência de desvendar os estágios da alma humana. Né? Então veja que não há nada de fraco, não há nada de vulnerável nisso. Pelo contrário, se a mulher, esse óculos está me incomodando um pouco, apesar dele ser novo, eu estou suando um pouco, ele está escorregando mais. Mas se esta mulher, pelo contrário, usa dessa sua capacidade de ser mais emotiva e mais afetiva para exaltar a si mesma, essa mulher acaba se perdendo em devaneios e em emoções mais superficiais. Então, as mulheres que direcionam esse olhar mais expansivo, né, e esse olhar mais que consegue transbordar mais além daquela realidade que ela está vendo, se ela começa a romantizar demais as coisas, ela se perde. Né? Como essas histórias que nós conhecemos de desilusões e histórias amorosas, né, de grandes desilusões femininas ao longo de vários clássicos na literatura. Né? Para quem quer ser mais superficial, as histórias das novelas, das mocinhas desiludidas, né, com os mocinhos, enfim. Esses estereótipos femininos, por assim dizer, né, nessas grandes histórias aí que ficaram marcadas ao longo essas histórias femininas ficaram marcadas ao longo da nossa história, né, elas refletem muito essa capacidade que a mulher tem de se enfraquecer quando direciona todo esse potencial transcendente para si mesma e se empobrece, ou de se engrandecer, quando ela usa dessa sua capacidade de transcender para se aproximar do ser por excelência, né, que é o próprio Deus. Foi isso que motivou Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a ser esse exemplo para toda a sociedade. Né? Católicos e não católicos, cristãos e não cristãos, conhecem em maior ou menor grau a história dessa mulher, que ali, na sua pequena realidade, conseguiu inspirar tanta gente. E veja, uma mulher coberta por panos, de uma fisionomia que não era nada agradável, né? Agradável que eu digo, não é que ela era feia, não, mas era uma senhorinha carrancuda, né? De expressões que eram doces, mas que esteticamente não era uma mulher que seria garota propaganda de nada hoje na televisão. E você olha para aquela mulher totalmente coberta de panos, em meio a tantas adversidades e inspirando tantas pessoas do seu exemplo. Por quê? Porque Madre Teresa jamais expressou a si mesma. Jamais expressou a si mesma. Madre Teresa era a face do Cristo. Por quê? Porque Madre Teresa usou da sua capacidade de transcender e olhou além daquela sociedade. Então, onde ela via pessoas pobres, imundas, fedendo, desvalidas, doentes, ela enxergava a salvação. Ela enxergava Cristo, ela enxergava a justiça, ela enxergava a bondade. Esta mulher olhava para a sua realidade e via além. Ela via as coisas que não passavam. Então, para aqueles pobres, para os quais muitas pessoas viravam o rosto, para esses pobres, para esses desvalidos, Madre Teresa se curvava diante deles. Que mulher submissa! E nem por isso mais fraca ou menor do que nenhum homem que já passou pela história da nossa humanidade. Então, se nós estamos falando dessa força feminina, nós não estamos falando necessariamente da força do agir, mas da força do ser, de ser uma pessoa forte que inspira. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade da ginecologia? Nós somos perfeitamente capazes de olhar para uma mulher e perceber ali toda a beleza de uma existência, na prática, de uma natureza que se manifesta todo mês e nos lembra da riqueza desse interior feminino. O entendimento do ciclo feminino é uma coisa que foi tirada de vocês ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, neste último século, por assim dizer, de maneira mais ampla.
Vocês, enquanto mulheres, desaprenderam sobre o seu próprio corpo e passaram a odiá-lo e a serem incapazes de conviver com esse corpo que foi dado a vocês. E é isso que eu vejo todos os dias nas caixinhas de perguntas. Quando eu terminar essa live, eu vou abrir a caixinha de perguntas novamente. Tem um tempo que eu não abro. Vocês aprenderam a odiar o ciclo menstrual de vocês. Vocês aprenderam a odiar a fertilidade de vocês. E entenderam, como que no automático, que é uma porcaria menstruar. Que é um atraso de vida engravidar. Tudo isso porque tudo aquilo que vocês manifestam naturalmente no corpo de vocês é um peso, é um símbolo de dominação, é um símbolo de escravidão, quando na verdade tudo isso que vocês manifestam no corpo de vocês mensalmente é uma mensagem transcendente de toda essa riqueza da existência humana que eu estou aqui falando há 41 minutos. Então, quando eu digo a vocês que nós temos que valorizar o corpo feminino e lutar para trazê-lo de volta a um funcionamento normal e a exibir toda essa exuberância da sua natureza, é disso tudo que eu estou falando até aqui. Quando eu falo que os métodos naturais engrandecem o casamento, reforçam os vínculos de um relacionamento, é porque eles reforçam essa existência feminina que é inspiradora, que inspira fidelidade, que inspira cuidado, que inspira carinho. Porque se nós olhamos para a saúde reprodutiva feminina, nós vemos ali uma fertilidade que é extremamente bela, mas é extremamente vulnerável. Um homem mantém a sua fertilidade quase que linear ao longo de todos os seus anos de vida. Dificilmente ele vai perder de maneira proeminente a sua fertilidade quando ficar mais velho. Mas a mulher vai. O tempo conta contra a mulher, mas não contra o homem. E isso revela realmente, né, uma parte da natureza dessas duas existências, desses dois comportamentos. Então, quando nós estamos diante de um relacionamento entre homem e mulher, nós estamos ali diante de duas existências que são bastante diferentes. De uma que é mais monótona, mais previsível e até mais superficial de fato, e que, portanto, encontra sua realização no agir, no proteger, né, no cercar, delimitar territórios, delimitar regras, construir um ambiente de segurança. E eu estou falando, obviamente, de uma existência masculina. E estou falando também de um outro polo feminino que é mais inspirador, que é mais misterioso, né? Que é esse ventre acolhedor, que é esse ventre que inspira, que é esse mistério dentro do qual Deus vai gerando todas as coisas que realmente importam. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de fertilidade feminina, nós estamos falando dessa presença reveladora de Deus que se faz no silêncio. Nossa Senhora, a Virgem Maria, é essa manifestação perfeita da receptividade feminina, que através do seu sim, que não foi imposto, mas lhe foi perguntado, Maria dispôs de si mesmo e abriu as portas da salvação para todos nós. Então nós estamos falando ali de uma presença feminina que é força pelo seu mistério. Então, não há nada de menor em ser mulher. E se nós queremos construir uma nova sociedade em que as mulheres possam realmente se dedicar a se conhecer e a exaltar esse corpo e a tolerar melhor o seu próprio ciclo e a sua própria existência, nós precisamos reaprender sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Construir esse terreno sólido do que é o ser, para que nós possamos novamente encontrar sentido no ser feminino, que foi tão desvalorizado nos últimos anos, que virou um pedaço de carne a ser exposto no açougue. Quando nós vemos essas grandes digital influencers, né, aí das redes sociais, e que também estão em evidência nos programas de TV, nos filmes, né, mulheres como a Anitta, que viraram um documentário do Netflix, né, se eu não me engano, a gente olha para a história de vida dessas mulheres e a gente lamenta que elas tenham se perdido dessa forma, que elas tenham vendido a sua alma para uma série de coisas que não as levará a lugar nenhum, que não é um palco, né? Onde elas são expostas e aonde elas estão se sentindo empoderadas por despertarem os olhares masculinos como se fossem um bando de animais no cio, querendo possuir essas mulheres, né?
que se dizem extremamente livres, extremamente poderosas, e que são nada mais, nada menos do que fantoches na mão das pessoas que querem vender, né? Erotização, pornografia, banalização, né? Que estão escravas dos comerciais de televisão, mulheres que fazem textos empoderados nas redes sociais e falam sobre feminismo à torta e à direito, mas que no final das contas são aquele corpinho bonito que vai ser exibido na propaganda da cerveja, que vai ser exibido na propaganda do protetor solar, que vai ser exibido na propaganda do perfume, que vai ser exibido no tapete vermelho de Hollywood, mostrando um decotezinho polêmico, e que no final elas se escravizam mais do que nunca por tudo aquilo que elas acham que estão combatendo. E impondo a você, mulher, esse mesmo ritmo de vida. E a vocês, homens também, que são educados a admirar esse tipo de mulher, totalmente desfigurada daquilo que ela deveria ser. Não é que uma mulher deva andar por aí de burca, se escondendo o tempo todo, não. Mas a mulher deve, de fato, encontrar sentido na sua vida vivendo esse mistério. Não se expondo como um pedaço de carne, ainda que ela seja a CEO de uma empresa multinacional, ou ainda que ela seja uma caminhoneira, ainda que ela seja uma açougueira. Dane-se o que ela é, enquanto função. Porque isso não a define, nem tampouco a define. Né? Porque até as próprias profissões elas mudam com o tempo e nas diferentes eras. Já existiram mulheres que tiveram grandes profissões no passado que nem existem hoje em dia. Grandes homens do passado que tiveram profissões que nem existem hoje em dia. Né? Grandes funções que nem existem hoje em dia. Né? Se você for olhar um grande homem numa época medieval que foi um grande guerreiro, dane-se. Hoje em dia quem é o grande guerreiro? É quem aperta o botão. Então, esses títulos e essas funções que se dão às pessoas e que as engrandecem enquanto ser é uma balela, é uma mentira. Então, achar que a mulher cresceu porque ela ocupou um determinado lugar no mercado de trabalho é uma visão extremamente rasa, porque aquelas coisas magníficas que uma mulher hoje em dia pode fazer no mercado de trabalho, talvez daqui a um tempo isso nem exista mais, o que ela fez tanto faz. Assim para os homens também. Isso não define nenhum homem que é grande. Então veja, essas mulheres que viveram essas experiências místicas e nos aproximaram de Deus nos seus escritos e na sua própria vida, seja nos escritos como Santa Teresa d'Ávila, né? Ou na sua própria vida, né? A sua própria vida foi um livro, né? Para ser lido, nos seus exemplos, como Madre Teresa. Essas mulheres são as grandes inspirações para a sociedade. E o que elas fizeram de fato? Essas mulheres transformaram a vida de homens em mulheres. Essas mulheres mobilizaram pensamentos de grandes homens, chefes de Estado de grandes nações. E que posição privilegiada na sociedade essas mulheres tiveram? Nenhuma. Né? Santa Dulce dos Pobres aqui no Brasil, como essa mulher inspira gerações até hoje. Uma mulher que deitava numa cadeira de madeira para dormir. Né? Que posição privilegiada essa mulher teve? Que posição privilegiada essa mulher teve na sociedade? Nenhuma. Então, se nós começamos a rever esses conceitos sobre a nossa existência, a gente já consegue olhar para a mulher de uma maneira diferente e entender que aquilo de mais precioso que ela tem não é o cargo que ela ocupa, não é o diploma que ela tem embaixo do braço, assim como do homem também não é. Mas é a sua capacidade de ser transformadora de lares, transformadora de uma sociedade inteira, transformadora de uma geração, transformadora do curso da história. Quando a gente começa a se debruçar sobre as coisas que não passam, é que a gente começa a entender a beleza desta mensagem que a própria fertilidade feminina, por exemplo, tem. E contra a qual nós lutamos o tempo todo. Mas se nós a deixássemos falar por si só, nós entenderíamos, por exemplo, o sentido da vida. Se nós olhamos para uma fertilidade feminina que cai a partir dos 30, depois a partir dos 35, depois dos 40, ela é quase nada.
Há aí uma mensagem muito clara da existência feminina para a sociedade, de cuidado com o que você privilegia na tua vida. Porque o tempo te mostrará aquilo que realmente importa. Olhe para o corpo de uma mulher e entenda isso. Cuidado para não consumir a tua vida com aquilo que não vale. Quantas mulheres vêm desesperadas ao meu consultório? 37, 38 anos, doutorado embaixo do braço, um cargo elevado numa empresa qualquer e não conseguem engravidar. E você olha para aquela mulher desesperada, que diria para você, se ela tivesse coragem, eu trocaria todos os meus títulos, todas as minhas teses por 2, 3 anos atrás, em que eu poderia engravidar com mais facilidade. Então, quando a gente olha para o ciclo feminino e para toda a sua beleza, para toda a sua delicadeza e a sua vulnerabilidade, nós estamos aprendendo com a vida de que existem coisas que importam mais. Quando nós olhamos para esse ser feminino que se manifesta ciclicamente, a gente percebe que há dentro de nós essa existência para além do corpo, para além do que é mais imediatamente sensível, que há tempo para tudo. Quando nós olhamos para essa dinâmica do ciclo menstrual, por exemplo, a gente vê que no período menstrual em si, há um período de introspecção, há um período de um humor mais frágil, de uma emotividade, né? de uma labilidade emocional, né? De uma fragilidade emocional, de mulheres que se revelam mais difíceis de lidar, mas que são a mesma mulher que lá próxima do seu período fértil, ela vai ser extremamente produtiva, extremamente aberta, encantadora. E que, portanto, se nós olhamos para uma pessoa somente por aquilo que ela produz, nós não conseguiremos ver nunca todo o valor que ela tem. E vejam como as mulheres se consomem por serem extremamente monótonas e previsíveis. E depois essas mesmas mulheres reclamam porque não encontram um amor decente para a vida toda. Né? O quanto elas querem silenciar a sua fertilidade, porque menstruação dói muito, porque sangra muito, ou porque atrapalha nos estudos, atrapalha nisso, atrapalha no trabalho, atrapalha naquilo, mas atrapalha no sentido de atrapalhar na expectativa que a sociedade impõe àquela mulher. E aí, essas mulheres se tornam cada vez mais silenciadas, cada vez menos vulneráveis de fato, do ponto de vista afetivo, emocional, mas tornam-se extremamente monótonas, extremamente previsíveis. E de fato, esse é o tipo de mulher extremamente agradável para aquele homem que quer um compromisso fácil. E é nesse campo que se estabelecem as relações mais superficiais e mais irresponsáveis. Porque, afinal de contas, quem é a mulher perfeita para um homem sem vergonha, preguiçoso, vagabundo? É uma mulher profissionalmente muito bem realizada, emocionalmente previsível e sem grandes ambições nos relacionamentos, e que, de fato, né, de preferência, não queira fazer filhos, porque filho dá trabalho, filho tem que criar, filho atrapalha a fazer viagem no final do ano, filho faz perder o final de semana. E há essa consequência natural dentro da nossa sociedade. Né? Há essa consequência natural dentro da nossa sociedade de uma geração de mulheres mais produtivas e menos atrativas de atraírem homens que queiram mulheres mais previsíveis e menos desafiadoras. Essas mesmas mulheres, elas chegam depois a um certo ponto da vida em que elas
começam a viver realmente frustradas. Aí começa a congelar óvulo, porque não sabe, não tem nenhuma perspectiva de encontrar uma pessoa que ela realmente entenda como valiosa para si. Ela não consegue entender que ela mesma vai perdendo o valor. Reflitam vocês, sem nenhuma hipocrisia, falando abertamente aqui. Quantos de vocês viveu uma realidade de juventude, de vou pra baladinha no final de semana, tentar encontrar um carinha, ele fala no seu ouvido tudo aquilo que você quer, ele já espera que você use anticoncepcional, para que ele mesmo, vocês estabeleçam algum relacionamento mais superficial possível, né? Para que vocês saiam, até transem no final de semana, ele levanta no dia seguinte, vai embora ou nem dorme com você. Você acorda no dia seguinte achando que ele vai te ligar, que ele vai te mandar uma mensagem, ele não manda nada, e você constata que foi só mais um que passou e vai embora. E muitas mulheres e muitos homens hoje passam a sua adolescência, a sua juventude nessa dinâmica. 30, 35 anos morando na casa dos pais, juntando dinheiro para fazer Eurotrip, né? Adiando os seus planos de vida, né? Por uma carreira profissional que os consome até os 40 anos, vivendo como um adolescente de 15 sem nenhuma responsabilidade. Aí quando chega lá pelos 35, 40 anos, ele ou ela decidem que está na hora de dar uma resposta para a sociedade, realmente pensar em ter compromisso, porque, óbvio, as coisas que importam começam a faltar e começam a fazer algum sentido na cabeça. E aí as pessoas começam a ficar desesperadas e a querer correr atrás do tempo perdido, né, para viver uma vida que faça sentido de fato, né? E é esse tipo de existência superficial que a gente tem cultivado nas mulheres hoje em dia. Mulheres a serviço de uma sociedade, a serviço de uma produtividade, né? Que se identificam por um discurso de libertação sexual que nunca as fez tão escravas quanto agora. Olhem para vocês e perguntem se essa vida sexual superficial, sem compromisso, cada dia com um, isso preenche alguém? Isso preenche alguém? Não por muito tempo. Isso pode preencher homens e mulheres por algum tempo, porque isso dá uma sensação de poder, né? De prazer, né? De ser dominadora, de ser dominador, de ser o garanhão. E depois isso se perde, né? Porque isso vai embora no dia seguinte. Então é esse tipo de geração que tem vindo aí uma atrás da outra. E ora, para uma geração fraca, superficial, com relacionamentos frágeis, sem grandes ambições, né? Qualquer mínima evidência de desconforto é intolerável, é muito difícil. Então é por isso que as mulheres, desde os seus 13, 14, 15 anos, elas já começam nessa cultura do anticoncepcional. É por isso que a mulher começa a menstruar, a menstruação dói demais, toma pílula. Esse sangramento é demais, toma pílula. E na verdade ele nem é demais. Se você for olhar na grande maioria das mulheres, não existe doença tão prevalente no mundo quanto aquilo que se estipula como doença ginecológica. Pensa, se infarto, se AVC, né? Se doença renal, se pneumonia fosse tão comum quanto menstruação dolorosa e sangramento excessivo, a ponto de ter que tomar um remédio para parar isso, imagina que realidade miserável a gente se surpreender com o fato de que a maioria da população feminina está doente. Vocês acreditam nisso? Vocês são capazes de olhar para a história de vocês, para as colegas de vocês de escola, né? De faculdade? Perguntem-se hoje para as mulheres que convivem com vocês. Será possível? Todo mundo que você conhece praticamente usa anticoncepcional. E tem um motivo para isso. E elas dão motivo para isso. Porque doía muito, porque sangrava muito, porque tinha muita espinha, porque tinha muita TPM. Agora me diga,
De uma hora para outra, a sociedade começou a perceber que todas as mulheres estão doentes e precisam de anticoncepcional para se sentir melhor? Que dinâmica da humanidade é essa? De uma doença que é mais comum do que a saúde. Não existe. Não existe. Não é possível, né? Se você olhar para as pessoas que têm infarto no mundo, tem mais pessoas que não têm do que têm. Quantas pessoas tomam remédio para o coração, para o colesterol, para a pressão? É mais comum não ter nenhum desses problemas do que ter. E isso se inverte no universo feminino. É mais comum tomar anticoncepcional do que não tomar. Será que há uma geração de mulheres mais doentes do que saudáveis? Ou simplesmente uma geração de mulheres que estão mais incapazes de lidar com o seu corpo do que as capazes? Porque aprenderam a se odiar. E isso gera um buraco existencial enorme. Uma mulher que se odeia. Uma mulher que não suporta a si mesma. Que não vê a sua fertilidade como um dom, mas como uma maldição. Que a atrasa, que a deixa para trás. Que atrapalha seus planos. Que planos? Se esses planos depois você chega nos 30, 40 anos, quer jogar tudo para trás e voltar no tempo. E essas mulheres, de repente, quando elas despertam para esse chamado, elas percebem que dá para tratar a acne com outra coisa que não anticoncepcional, e que a acne pode ser tratada muitas vezes com mudanças de hábitos, mudança de alimentação, pequenos cuidados com a pele que você antes não tinha, que dá para tratar a TPM com suplementos, com alimentação diferenciada, com a busca de uma vida menos estressante. Pequenas mudanças da rotina, entendendo que existem certas coisas que é melhor você fazer durante o período fértil, existem certas coisas que é melhor você fazer durante o período menstrual, existem momentos da tua vida em que é melhor você não fazer nada. O próprio entendimento de menstruação. As mulheres não conseguem... E isso é sensacional. Né? Sensacional. Quando as mulheres chegam no meu consultório, eu começo a fazer a anamnese delas, que é aquela entrevista, aquele histórico todo que a gente faz. Eu sempre começo perguntando, né? Na história ginecológica, de fato, eu começo perguntando: como é que era teu ciclo? Era regular ou irregular? Era muito irregular. Aí eu digo: quanto tempo de intervalo tinha entre os ciclos? Não sei. Então como é que você sabe que é irregular? Então tá, vamos puxar na tua memória. Teu ciclo vinha dia 12 de abril. Quando é que ele vinha depois? Ah, vinha dia 15. Isso não é irregularidade. Irregularidade menstrual é uma diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto de mais de 7 dias. Porque o teu corpo não é uma máquina, então ele vai ovular em fases diferentes e por isso o teu ciclo vai ter duração diferente, isso é normal. Aí eu pergunto: e você sangrava muito? Muito. Quantos absorventes você usava durante o dia? 7. Mas eles vinham cheios? Não, eu trocava porque eu não gostava de ficar com ele sujo. Isso não é um sangramento anormal, meu Deus. E essas pessoas dizem que receberam educação sexual, que receberam educação na família, e não sabem reconhecer o que é um sangramento normal menstrual. Mas sabem falar de pênis, sabem falar de camisinha, sabem falar de DST e acham que isso é formação em saúde reprodutiva. Nunca ouviram falar sobre fidelidade e responsabilidade, nunca souberam falar sobre divisão de responsabilidade contraceptiva, né? Sobre respeitar o tempo dos outros, sobre o valor de uma sexualidade bem construída no campo do amor e não do prazer, simplesmente. Que a gente não deve usar as pessoas para ter prazer, mas sim amá-las de maneira tão íntima, tão profunda, tão exclusiva, a ponto de com essa pessoa querer construir uma experiência sexual que transborde este amor. E que onde não acontece isso, não deve ter sexo. E que o lugar próprio da onde a sexualidade se manifesta é no campo do compromisso, da responsabilidade, da intimidade.
da liberdade, e que isso não existe liberdade onde não existe um amor verdadeiro e profundo. Essas pessoas ouvem falar sobre DST, pílula, camisinha, DIU, né? Gravidez indesejada, e acham que sabem tudo sobre sexo. Não se fala sobre amor e responsabilidade. Aí eu continuo lendo na conversa. Você sangrava muito, você sentia muita dor? Nossa, uma dor horrível. Quantos dias de dor você sentia? O primeiro dia da menstruação eu ficava muito mal. Aí eu tomava um Buscopan e melhorava. Quantos você tomava? Não, um só de manhã. Então isso não é uma menstruação impossível. Você já experimentou fazer uma bolsa de água quente? Já experimentou fazer uma alimentação menos pró-inflamatória? Já experimentou fazer exercícios regularmente e ver o quanto a tua menstruação tende a ter menos dor? Já experimentou estar no peso ideal e perceber quanto da sua dor da menstruação diminui? Quanto o seu ciclo fica mais regular? Ninguém fala sobre isso. Aí essas meninas ficam com um ciclo mais irregular, cheias de espinha e pelos no corpo. Ah tá, você tem SOP. Beleza, você tem SOP. Então vamos tratar a SOP? Vamos melhorar a tua alimentação? Você é adolescente que está acima do peso, vamos tentar controlar isso com exercício físico e uma alimentação direcionada, porque lá na frente essa SOP não tratada vai aumentar o teu risco cardiovascular? Ora, não, vamos tacar logo uma pílula nessa garota. Por quê? Porque aí ela não vai engravidar, eu não vou precisar ficar explicando para minha filha esses negócios, nem vou precisar desenvolver com ela uma relação de confiança. Ela vai pra balada no final de semana, faz o que ela quiser, ela vai estar infértil mesmo, não vai engravidar, essa é a minha preocupação. O garoto que use camisinha não vai transmitir DST, eu dou uma vacina de HPV nela, beleza, tá tudo resolvido. Né? E aí essa menina de 15 anos que perdeu a oportunidade de tratar a SOP adequadamente, ela chega aos 35 fora do peso ideal, sem conhecer nada sobre o seu corpo. Tem mulheres que morrem de medo de engravidar o tempo todo e não sabem que o período fértil de uma mulher compreende um tempo de um ciclo de 28 a 30 dias, um tempo de 5, 6, 7, 8 dias no máximo. Aí você pergunta para uma mulher: você é capaz de ficar 8 dias sem ter relação sexual no mês? Sim. Olha para mim e diz que isso não faz parte da tua realidade. Que às vezes você fica 8 dias sem ter relação sexual. Por um motivo qualquer. Mas se você fala para uma mulher que um método natural que envolve abstinência durante 5, 6, 7, quando muito 7, 8 dias no ciclo, as pessoas acham que isso é um absurdo, que isso é coisa de igreja, coisa de gente conservadora, tapada. Vai se lascar. Isso é hipocrisia tua, porque você foi comprada por um discurso contraceptivo tradicional. Porque você foi doutrinada a pensar desse jeito ridículo, medíocre e ignorante, e não consegue entender que você é perfeitamente capaz de se controlar, de se conhecer e de se respeitar. E mais. Né? E mais. Aí chama, como a Juliana está falando aqui, chama isso de tabelinha. Né? Então é um bando de ignorantes e pobres coitadas. De fato, porque nunca tiveram oportunidade de ouvir sobre isso aqui que a gente está falando agora. Bando de pobres coitadas. Pobres coitadas. Que tomam pílula para não engravidar o mês inteiro e que transam nesse ritmo de vida alucinado, mais preocupado com diploma, né, e carreira e tudo mais, transam 3, 4, 5 vezes no mês. E acham que não vão conseguir ficar 7 dias de abstinência e que não vão conseguir viver um método assim. Né?
E acham que de fato a combinação de pílula com camisinha é perfeita, porque você não precisa conhecer o homem para transar com ele. Basta ele ter um rostinho bonito, um corpinho bacana, ele te interessar minimamente, você transa com ele, não olha nem na cara dele no dia seguinte, às vezes nem vai lembrar o nome dele ao longo da tua vida. Aquele cara que deitou na cama com você, que foi na tua casa, sentou na tua privada, né? Comeu da tua comida, e você mal lembra qual era o nome dele, qual era a história dele, e você vai permitindo que essas pessoas passem superficialmente pela tua vida, te invadam dessa maneira tão íntima, correndo o risco de te fazer mal, né? Das maneiras mais perversas possíveis, e você acha que isso é bacana. E lá no fundo, você nem acha isso tão bacana assim. Mas você é tão escrava desse prazer e dessa sociedade sexualizada, dessa sexualidade banalizada que te transformou num instrumento de prazer e do qual você não consegue sair, que você prefere se prender a essa vida medíocre do anticoncepcional do que trabalhar com abstinência, método natural, porque você nunca aprendeu sobre respeito, compromisso, fidelidade, etc, etc, etc. E aí você vira refém disso. E o pior, na grande maioria das vezes, esse medo, esse ter o pé atrás com o outro sempre, que você aprendeu a ser assim nos seus relacionamentos, tá? Você transforma isso, leva isso para a tua vida familiar. Você casa com o homem da tua vida, você quer viver o máximo da vida possível com ele, mas você não consegue largar o anticoncepcional, porque você se tornou uma mulher de 30 anos obsessiva por ter tudo sob controle. O teu marido, por mais esforçado que seja, ele sempre viveu assim também, pensando que não pode nada pode sair do previsto, e que o bom do relacionamento é transar sem responsabilidade, e vocês não conseguem ter uma vida aberta à vida, aberta às possibilidades. No final das contas, é como se vocês não confiassem um no outro, caceta. A gente já está ultrapassando aqui todos os limites, né? E quando eu falo dos métodos naturais e dessa exaltação da natureza feminina como de fato algo que precisa ser valorizado, que precisa ser tratado e regulado na grande maioria das vezes, e não simplesmente silenciado por uma pílula de anticoncepcional, que é como se você estivesse dando um tiro de bazuca para matar uma formiga, né? Existe uma série de tratamentos mais naturais e menos invasivos que você pode fazer para TPM. Existem outros remédios mais fortes que não precisam ser anticoncepcional para o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Existe possibilidade de tratamento para espinha que não seja anticoncepcional. E cá entre nós, para tratar a espinha você toma anticoncepcional, aí vai lidar com dor de cabeça, falta de libido, ressecamento vaginal, né? E um monte de outros sintomas inconvenientes do dia a dia que muitas mulheres só percebem que tem quando param a pílula. Porque olha que loucura, essas mulheres estão tão acostumadas hoje em dia a tomar pílula desde os 13, 14, 15 anos de idade, que tudo aquilo que elas experimentam cotidianamente, elas acham que é o normal. Até que elas param e percebem que a sexualidade delas era uma porcaria, que os relacionamentos nos quais elas se envolveram eram uma porcaria, né? Então, existe uma série de coisas que a gente precisa começar a mudar sobre o entendimento do que é ser verdadeiramente feliz e realizado, sobre a existência humana, para a gente poder chegar nessa conversa, né? A gente já teve lives sobre todos esses temas que eu passei por eles aqui. Endometriose, SOP, TPM. A gente vai recomeçar tudo isso ano que vem. Tem muita gente nova aqui, não tem problema. E preparem-se para o que a gente tem para o ano que vem, porque a gente tem um ponto central aqui da nossa caminhada no ano que vem que vai mudar a vida de vocês. E que vai permitir que a gente se conecte mais de perto e comece a transformar algumas coisas aí. Que vai poder ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Eu estou animado por tudo que a gente tem planejado para o ano que vem. E de fato o que a gente quer é revirar a vida de vocês do avesso. Fazer essa verdadeira cruzada aí, essa nova cruzada, essa nova empreitada
para transformar essas concepções de vocês sobre vida, sobre feminilidade, sobre a saúde da mulher, né? E, de fato, restabelecer vocês no lugar em que vocês deveriam estar. Não esse lugar físico, né? Um lugar de existência. Lugar de existência, né? Então tem muita coisa vindo por aí. Para quem não sabe, né, a gente está com inscrições abertas indefinidamente para o curso Tudo que você precisa para ser feliz com seu ciclo, que é o pontapé inicial para que você se conheça, entenda o que é ter o ciclo menstrual, o que é período fértil, como identificá-lo. Como é que pode você conviver com um negócio que acontece todo mês contigo e não saber o que é isso? Quais são os sinais que o teu corpo está te dando? Né? Isso é para ontem. Quem puder faz o curso para a gente começar falando a mesma língua já no ano que vem. Né? E tem muita coisa que deriva desse entendimento. E tá lá a inscrição, tá com o link aberto, né? Direto lá na bio. E, de fato, a gente tem muita coisa nova já pro ano que vem aí para fazer, tá? E, claro, a gente terá a reedição desse próprio conteúdo sobre métodos naturais, a gente terá a reedição desse conteúdo sobre sexualidade, que foram 2 turmas que foram abertas esse ano, né? E que esse curso vai ser totalmente regravado e vai aparecer numa nova versão esse ano agora. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Um dos nossos projetos para esse ano mais ousados. Vai ser ainda maior, ainda mais profundo, que a gente vai falar sobre sexualidade. Porque é urgente que a gente fale, né? É urgente que a gente fale sobre esses temas. E a gente precisa meter o dedo nessa ferida, porque vocês foram violentadas nessas últimas décadas aí, foram tiradas do lugar de ser de vocês, né? Com uma falsa promessa de que vocês se realizariam e vocês foram jogadas aí na cova dos leões. O resultado disso é insatisfação, é frustração, é dor, o tempo todo. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês experimentam nos relacionamentos de vocês 10, 15, 20, 25 anos. Vocês experimentam as cicatrizes dessa vida mal vivida na adolescência e na juventude. Tá? Quem já comprou o curso, vocês não prestam atenção, vocês não leem. Lá na área da compra do curso está escrito que qualquer dificuldade no acesso é só mandar e-mail para contato@drfilipeduarte.com.br. Tem uma equipe de prontidão. Tem muita gente mandando direct para mim. A gente não olha direct para isso. Não é o objetivo do direct é mandar dúvida do curso ou da inscrição. É para mandar e-mail, que a equipe está lá de olho todo dia resolvendo esses problemas. Não manda para o direct, manda para o e-mail contato@drfilipeduarte.com.br. Quando você vai comprar o curso lá no link que você clica, tá do lado escrito isso, dúvidas, contato@drfilipeduarte.com.br. Aí vocês ficam perdendo o tempo de acesso. O tempo de acesso do curso fica por 1 ano. Mas isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. O preço desse curso é um preço de um menor do que um jantar de final de semana. Porque ele é só o começo de tudo aquilo que a gente vai viver esse ano de 2021 aí pra frente. Tá? Então continuaremos aqui, como sempre, nas caixinhas, nos posts, no feed, né? Nos cursos e nas aulas que a gente vai abrir ano que vem. E não percam, né, nós teremos um grande momento aqui para todas as nossas seguidoras no ano que vem, em que muitas de vocês que nos acompanham aqui terão uma oportunidade única, tá? Esse projeto que eu vou trazer para vocês ano que vem, ele já está acontecendo agora, e a gente está começando aí a testá-lo, né? E esse projeto vai vir forte no ano que vem e vocês sem dúvidas terão acesso a um material novo e profundo, diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, quando o assunto é isso, quando o assunto é método natural, saúde feminina e tudo mais, né? Vai ter muita coisa boa em 2021 e a gente precisa ter tudo isso que a gente conversou aqui hoje na cabeça
para poder partir daí e começar nas caixinhas e tudo mais, tá? Então tem gente aí pedindo para eu sorrir pro compartilhamento. Eu tô sorrindo aqui a live inteira, pô. Tô sorrindo aqui a live inteira, tá? Pode printar aí quando vocês quiserem e divulgar para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pelo tardar da hora, né? Em que vocês aí continuaram aqui até o final mais uma vez. 10 e tanto da noite aí, tanta coisa que você poderia estar fazendo, tá aqui comigo. Aquelas lives que eu planejo fazer em 30 minutos e duram 80. Né? Então, muito obrigado e a gente se vê em breve para muito mais coisas e um feliz 2021 para vocês. Invistam em vocês mesmas, em se conhecerem e se libertem dessa meia mulher que te ensinaram a ser, né, ao longo de todos esses anos. Vamos nadar contra a corrente, beleza? Não é porque alguma coisa se replica por aí, em todo mundo, em quase todo mundo, que isso é normal ou é melhor, né? Não é isso. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, em breve.